quando nós começamos aqui, Prefeitura de Itapajé é onde hoje funciona o cartório eleitoral. Ali é que era a prefeitura. A Câmara Municipal também era ali, como era? Tinha uma sala lá que era só para os vereadores. Uma mesa, de um lado sentava a oposição e do outro a situação. Eu, inclusive, presenciei uma vez lá na sessão, toda a vida foi muito curioso e acompanhava isso. Chegou o pessoal da oposição, aí sentou, levantou a blusa, tirou o revólver e botou em cima da mesa. Aí chegou o outro da situação, aí que viu aquele revólver, não teve conversa, levantou e puxou dele e botou aqui também. Quando houve no decorrer da sessão uma discussão e se levantaram, não houve disparo, mas se levantaram, tinha um amigo meu que fazia o papel de secretário e desapareceu, e todo mundo procurando, quando terminou, ele estava debaixo da mesa. Chegamos ao terceiro episódio da história política de Itapajé, contando a era dos prefeitos no município. Iremos falar sobre o período compreendido entre 1970 a 2000. 1970, onde Roque Silva Mota, que nomeia esta escola municipal, foi eleito para um mandato de apenas 2 anos. Até o início dos anos 2000, já no momento da história onde Batista Braga detinha a hegemonia política no município. O Roque morreu de um acidente aqui do Croatá. Vinha de lá para cá e o carro virou e ele morreu. O Ari assumiu. Esse é um período marcado por disputas acirradas nas eleições. Porém, antes de destacar cada uma delas, é importante frisar que logo no início dos anos 70, Itapajé voltaria a registrar vacância no cargo de prefeito. O fato volta a se repetir 14 anos depois do caso envolvendo Júlio Pinheiro Bastos. Lembra que ele foi afastado acusado de um homicídio, no entanto, inocentado anos depois? Então, o cargo de prefeito voltou a ficar vago em Itapajé novamente, porque o prefeito da época, o Roque Silva Mota, acabou morrendo de um acidente de carro, faltando 2 meses para terminar o seu mandato. E o vice, Ari Bastos, assumiu os últimos 2 meses dessa gestão. Depois o Ari saiu, entrou Luiz Saraiva, né? Aí o que acontece? Depois o Ari voltou, lançado pelo Luiz Saraiva. 2 outros fatos importantes aconteceram em 1972. O primeiro deles é a unificação das eleições no país. A partir desta data, passa-se no Brasil as eleições para prefeito, vice e vereadores acontecerem na mesma data em todos os municípios. O segundo é que aqui em Itapajé, Luiz Gonzaga Saraiva, com a vice Zefínia de Matos Vieira, lançaram chapa única e, consequentemente, venceram o pleito. Muito embora tenha havido um número bastante elevado de votos em brancos, nessa época, como foi chapa única, essa chapa foi a chapa vencedora das eleições. Zefínia de Matos Vieira, a primeira mulher a participar do governo municipal, ocupando o cargo no executivo como o de vice-prefeita. A gente está falando de 1972, né? Ou seja, os homens tinham essa hegemonia no poder político. Então, a Zefínia Vieira aparece como vice. Inclusive, permanece como vice o tempo inteiro do mandato que exerceu. Ela foi eleita? Foi eleita vice, sim. Ela era a vice do Luiz Gonzaga Saraiva. E a vice é Zefínia de Matos Vieira, candidato único, inclusive, não teve concorrência. Apesar de altos votos em brancos, mas ele foi o único candidato, com uma vice-mulher. No desenrolar da nossa história política de Itapajé, chegamos às eleições do ano de 1976. Naquele momento, o Dr. Ari Bastos tinha por vice Dr. José Sebastião Neto. Eles venceram as eleições contra o Vieira Neto, que tinha por vice José Estevão. Se iniciava, naquele momento, uma das eras mais épicas da nossa história política de Itapajé. A disputa entre cachorros e pebas. A política dos cachorros e pebas, ela dá início com o Francisco Chaves Bastos e o seu vice, que era o Sebastião Neto. Então, a partir daí, a gente vê que surge uma era.
de cachorros e pebas, né? A partir de então, os próximos que vinham adotavam um animal, né, para ser aquela bandeira. Então a gente vai ver urso, cavalo, mas dá início aí, né? Desde o Ari Bastos. Quem começou essa história foi o Castelo. O Castelo era o nosso médico daqui. Camilo Castelo Félix foi meu vereador, outro cidadão de bem. E quando nós fomos para disputa contra o Ari, ainda era aquele voto de cédula. Aí ele, em cima do palanque, ele cantava: cadê o Peba? Tá no buraco. Tá no de cima, o Vieira no de baixo. Aí eles botaram no Fusca, lá no capuz do Fusca, um Peba, um cachorro mordendo um Peba. E na próxima eleição eu assumi o papel de Peba. Aí chegava: a senhora prefere ser um bichinho como o Peba, manso, não sei o que, ou a senhora quer ser uma cachorra? Então tem essas histórias que é o folclore da vida política de Itapajé, que é engraçado. Então os dois animais aqui representavam ainda hoje, dois blocos. Pessoal, né? É o Pebão, é o Peba e não sei o que, tudo. Eu nunca me chateei, nem me zanguei por ser comparado. Não. Por que Peba? Porque Peba, aí tinha cachorro que era para correr atrás do Peba, né? Então era uma coisa bem interessante e isso aí, inclusive, foi motivo até de, às vezes, lá em Sobral, nesse tempo eu fazia faculdade lá, e a gente contando isso, o cara ficava impressionado. Senta aqui, conta de novo e tal, né? Então era interessante. Na eleição seguinte, em 1982, o vencedor foi o Vieira Neto com o vice Dimas Forte. Aqui também é registrada pela primeira vez uma terceira via na disputa, que foi a candidatura de Dimas Cruz com o vice Jorge Mota. Os dois obtiveram apenas 566 votos. O Vieirinha tinha um projeto interessante que poucos sabem. Ele criou as margaridas. Já ouviu falar nas margaridas? Ele pegava mulheres e elas trabalhavam no lixo, que ele chamava essas meninas que trabalhavam no lixo de minhas margaridas. E elas trabalhavam no lixo. E aí essas meninas eram garis da época, que ele batizava de margaridas. Então, sempre que elas passavam, as pessoas diziam: lá vinham as margaridas. Então, era uma forma de valorizar o trabalho do gari, né, que é quem realmente faz a limpeza da cidade. Se não fosse os garis, o que seria de nós? E ele chamava de margaridas porque deixavam as ruas mais bonitas e parecia com flores. Isso aí veio do Vieirinha. E elas gostavam muito dele, né, dessa política de povo, né, de lidar diretamente com o povo, nasce com o Vieira. Também foi a partir da eleição deste ano que começa a surgir o nome de Batista Braga no cenário político local, personagem importante na campanha. Batista venceria a eleição seguinte em 1988, tendo como vice o médico Dr. Cristóvão. A gente tem aí o João Batista Braga, que faz aquela política do 1 a 1, né, que já veio do Vieira Neto, né? A política do 1 a 1, de conversar, de atender as pessoas, né? Que essa política foi iniciada com o Vieirinha, né, que atendia mais de 200 pessoas por dia no seu gabinete, ouvia os problemas dela, e é justamente aí que surge a figura com o Vieirinha do João Batista Braga, que continua também com essa política de atendimento pessoal às pessoas. No caso do Cristóvão, ele assumiu a prefeitura em 93, passaram os 4 anos, saiu em 97, 1993, 1997. Tem uma coisa que o Cristóvão trouxe, eu participei direto com ele disso aí, é a questão da Paquetá. Paquetá, calçados do Nordeste, veio para cá, do Rio Grande do Sul, e eu estava com o Cristóvão na presença do senador Lúcio Alcântara e do Sérgio Machado, bem aqui pertinho de onde hoje é o Shopping Pães, e o Tasso Gereissati veio aqui a Itapajé e desceu lá no São Miguel, nós fomos recebê-lo lá, e de lá para cá ele perguntou ao Cristóvão: prefeito, o que é que você quer de imediato e de primordial para a sua terra? E o Cristóvão não titubeou, disse: emprego, eu quero emprego. Aí disse: você vai ter. Foi embora. Depois de uma semana depois, ele telefonou
quem atendeu o telefone foi eu estava com o Cristóvão em Alagoas, pedindo que o Cristóvão imediatamente viesse para Itapajé, que ia haver uma reunião com o secretário da Indústria e Comércio, Raimundo Viana, lá no apartamento do secretário. E lá nós tivemos, e de lá saímos já devidamente com a determinação do governador, através do secretário, para abrir o espaço e a instalação da Paquetá. Então, é um legado, que eu diria, não só de Itapajé, que o Cristóvão deixa, mas um legado também regional. Pelo seguinte, nós tivemos aproximadamente 2.000 ou mais de servidores lá, de empregados lá da Paquetá. Esse número de pessoas foi um benefício também estendido a Irauçuba, estendido até Jussuoca, a Umirim, a Uruburetama. A outra coisa também importante do Cristóvão foi a instalação aqui da rodoviária. E a rodoviária de Itapajé tem uma história interessante, porque naquela época o nosso deputado era o Teodorico Menezes e era o presidente da Assembleia. E foi através dele que a gente conseguiu a instalação, a construção da rodoviária. Quando trouxeram a planta, era uma coisinha acanhada, pequena, e o Cristóvão me chamou e disse: rapaz, com esse tamanho aí eu não vou não. Esse pequenininho aqui só eu mesmo. Aí o que acontece? Nós fomos lá, conversamos com o Teodorico botou a gente no carro com ele dirigindo, eu e o Cristóvão, fomos lá na secretaria e lá no sistema de obras do estado daquela época, né? Aí eles trouxeram um outro modelo, que foi esse que ficou aí. E nós fizemos com outro modelo que dava bem 2 ou 3 do que já tinha mandado antes. E o Teodorico disse: eu quero é essa aqui. E aí ficou certo, e nós fizemos, e o governador veio inaugurar. Rapaz, era tão interessante a vida da rodoviária, transformou a vida de Itapajé também. E aquelas senhoras com criancinhas e tal, quando era no final do expediente, tinha tudo para dar para passear e olhar para a rodoviária. E lá nós fizemos exposição de vários tipos de cultura, de bordado, de produtos artesanais. Lá nós recebemos, inclusive, muita gente, tinha o Detran, que até um dia desse funcionava lá ainda, empresas de fora que viajavam para o norte do estado, todas paravam lá e tinham, inclusive, seu boxing lá, tudo bem direitinho, e as pessoas tinham um sistema de oferecimento de frete para carro, para deixar ou para sair, e então tudo isso foi muito importante.